Muito bem, sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Squad Educa com o tio Edu, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar hoje trabalhando com o Teorema de Pitágoras. Hoje a gente vai ver algumas aplicações práticas de como pegar esta fórmula, esse teorema, e aplicar diretamente em exercícios. Então, sem muita enrolação, vamos começar com o nosso exemplo número 1, ok? Esse tipo de exercício, galera, o objetivo dele é a gente encontrar o valor daquele x que está ali. Por exemplo, temos um triângulo retângulo, né, que é onde a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras, onde um cateto mede 9 centímetros, o outro cateto mede 12 centímetros, e a hipotenusa, né, que é o lado maior daquele triângulo, é o lado contrário ao ângulo de 90 graus, está medindo ali x, ou seja, ele quer descobrir quanto é que mede aquele lado, quanto é que mede a hipotenusa. Bom, sem muita enrolação, a gente logo lembra do nosso Teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, h ao quadrado, é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, a soma dos catetos ao quadrado. Essa fórmula tem que decorar. H ao quadrado é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. Decorou? Lembra que h é a nossa hipotenusa e os outros c's são os catetos, ou seja, são os outros dois lados do nosso triângulo, beleza? Aplicando os valores no lugar de h, de c e de c, nós temos o seguinte, ó, no lugar do h, nós não sabemos qual é o valor, né? Então a gente deixa x mesmo, vai ficar x ao quadrado, porque h é o que a gente vai descobrir ainda. No lugar dos outros dois catetos, ó, dos outros dois c's, a gente colocou o valor de cada lado, né? 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Fazendo essa conta aí rapidinho, fica assim. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Você faz aí no cantinho do seu caderno, ou na calculadora, se o professor permitir. E aí vai dar 144. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 81, que é 9 vezes 9, mais 144, que veio do 12 vezes 12, ok? Somando agora 81 com 144, nós vamos ter a seguinte linha de conta. X ao quadrado é igual a 225. Somei 81 com 144, deu 225, ok? Só que a gente não terminou, porque eu descobri que x ao quadrado vale 225, mas eu não quero x ao quadrado, eu só quero x. Eu tenho que tirar aquele quadrado daquele x ali, certo? Então, o que vai acontecer? Esse ao quadrado aqui, na verdade, vai passar para o outro lado da equação, se transformando numa raiz, né? Na função oposta. Qual é o oposto de elevado a 2, elevado ao quadrado? É, na verdade, raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a raiz quadrada, tá vendo? O quadrado do x foi para o outro lado, virando raiz quadrada de 225. Beleza, raiz quadrada de 225 é muito simples, dá 15, tá? Então, x é igual a 15. Se você tiver dúvida, quiser conferir se é 15 mesmo, você vai lá no cantinho do seu caderno ou na sua calculadora e confere ali a continha de 15 vezes 15. Ó, tô fazendo lá no cantinho, aqui embaixo, ó, no cantinho do caderno, tá vendo? Fazendo 15 vezes 15, ó, 5 vezes 5, 25, né? Boto 5 ali e sobe o 2 na conta, certo? Aí eu faço 5 vezes 1, 5, mais aquele 2 ali dá 7. E aí agora eu vou para o 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E agora é só eu somar essas duas linhas aqui. E aí eu vou ter o resultado de 225, tá? Certinho o valor da nossa raiz, tá bom? Então, se quiser tirar a prova real, qual é a raiz de 225? Só fazer a conta ao contrário. Fazer 15 elevado a 2. 15 vezes 15, tá bom? Então, primeiro exercício resolvido. Descobrimos que o valor de x vale 15. Moleza, né? Bem tranquilo. Se você quiser, tiver alguma dúvida, pode assistir de novo, voltar, pausar, tirar print, tirar um screenshot e tirar alguma dúvida de repente. Se tiver alguma dúvida, também coloca aqui nos comentários, beleza? Vamos para o exemplo 2, galera. Exemplo 2 é a mesma coisa, só tem um triângulo aí girado, né? E outros números aí no lugar das laterais, né? No lugar dos catetos e da hipotenusa. Nesse caso aí, vamos lá para a nossa fórmula. H ao quadrado é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é o h aí? A hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está ali embaixo, o ângulo oposto o lado oposto, perdão, é o lado que está logo acima, que vale 6 centímetros. E os outros dois, o de 5 centímetros e o x, nesse caso agora são os catetos. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. 6 ao quadrado, porque 6 é a hipotenusa, nesse caso agora, é igual a 5 ao quadrado, que é um cateto, mais x ao quadrado, que é o outro cateto, ok? Fazendo essa conta, 6 vezes 6, 36, e 5 vezes 5, 25, então vai ficar 36 é igual a 25 mais x ao quadrado. O que eu vou fazer? Esse 25 que está junto com x ali daquele lado da equação vai para o outro lado. Ele ali está somando, ele vai vir para o lado de cá
diminuindo. Então vai ficar assim, ó, 36 menos 25 é igual a x ao quadrado. Fazendo 36 menos 25, a gente descobre aí que dá 11, né? Então 11 é igual a x ao quadrado, lembrando que quando o x está escrito daquele lado, você também pode inverter e escrever ao contrário, tá? E também poderia ficar simplesmente, em vez de ficar 11 igual a x ao quadrado, poderia botar o x ao quadrado desse lado, e do lado de lá poderia botar 11, que dá no mesmo, tá, galera? Dá no mesmo, tudo bem? Então, só você inverter as duas coisas ao mesmo tempo, que não tem problema nenhum, tudo bem? E aí fica como, né? Não pode ser x ao quadrado igual a 11, eu não quero saber quanto é que vale x ao quadrado. X ao quadrado vale 11. Mas eu quero saber quanto é que vale x. Então eu tiro aquele quadrado ali do x e vai para o outro lado em formato de raiz quadrada. Então ficou que x é igual a raiz quadrada de 11. Nesse caso, 11 não tem raiz quadrada, então essa já seria a nossa resposta final. Ok, galera? Que daria um número entre 3 e 4, né? Mas não tem uma raiz exata, então a gente vai deixar em raiz de 11, beleza? Essa é a resposta do nosso exemplo de número 2. Vamos para o nosso exemplo de número 3. Entenderam? Quando não tem raiz, não tem o que fazer, fica a resposta naquele formato final. Vamos lá, galera. Exemplo 3. Mesma coisa, um triângulo com 3 lados, obviamente, né? Sendo que um dos 3 lados nós não temos o valor. Queremos descobrir o valor de um dos 3 lados do triângulo. O que a gente faz? Usamos o teorema de Pitágoras. H ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado. E aí a gente substitui ali as informações que a gente já tem. Bom, h ao quadrado nós temos que h é a hipotenusa, e nesse caso desse triângulo, a hipotenusa é aquele lado lá de baixo, que é o 7,5 centímetros, tá? Por quê? Porque ele está contrário ao ângulo de 90 graus, que está ali marcado com um quadradinho ali em cima do triângulo, beleza? Então a nossa fórmula vai ficar assim, ó. 7,5 elevado a 2 é igual a 4,5 elevado a 2 e x elevado a 2 no último cateto ali, ok? Só fazer essa conta com calma aí na calculadora ou no caderno, e você vai perceber que vai dar os seguintes valores. 7,5 ao quadrado, que é 7,5 vezes 7,5, vai dar 56,25. 4,5 ao quadrado, que é 4,5 vezes 4,5, vai dar 20,25. Não precisa ficar assustado só porque o número tem vírgula não, tá? Faz aí devagarzinho no lápis ou na calculadora se o professor permitir, e você vai ver que na verdade não tem nenhum mistério, é só colocar o resultado ali. O que eu vou fazer? Que nem no exercício anterior, aquele 20,25 que está junto do x ao quadrado do seu lado da equação, ele vai passar para o outro lado da equação, e quando passar do outro lado da equação, ele vai mudar a função. Do lado de cá, ele está somando com o x ao quadrado. Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar subtraindo, diminuindo do que está lá do outro lado. Então vai ficar assim, galera. 56,25 menos 20,25 igual a x ao quadrado, beleza? Bom, fazendo essa continha de 56,25 menos 20,25, facilmente você vai perceber que vai dar 36, né? Vai sobrar 36. Então ficou 36 é igual a x ao quadrado. Como eu expliquei para vocês, quando chegar nesse momento, você pode simplesmente inverter as parcelas ali. Então você poderia colocar também nesse momento, x ao quadrado desse lado de cá, sem problema nenhum, e o 36 do lado de lá, também sem problema nenhum, não faz a menor diferença, tá, gente? E aí, o que falta agora é tirar aquele quadrado do x, né? X elevado a 2, eu não quero aquele elevado a 2. Então, aquele elevado a 2 vai passar para o outro lado, se transformando numa raiz quadrada. Então, vai ficar assim. X é igual a raiz quadrada de 36. 36 tem raiz quadrada, né? 6 vezes 6 dá 36. Então, o resultado final é que x vale 6 centímetros, ok? Não se esqueçam, né? Dependente de eu estar colocando ou não, quando vocês forem colocar a resposta aí nas provas de vocês, nas avaliações de vocês, lembre-se que esse 6 se trata de um tamanho, de uma dimensão. Então, essa dimensão está sendo medida em quê? Centímetros, metros, quilômetros? Você tem que anotar na sua resposta, tudo bem? Então, nesse caso, já coloquei aqui para vocês, ó, x vale 6 centímetros, ok? Maravilha, gente. Vamos para o nosso exemplo 4. Tá tudo muito parecido até agora, né, gente? Tudo muito parecido até agora. Daqui a pouco a gente vai mudar e fazer um exercício um pouquinho mais elaborado, mas vamos fazer mais esse aqui, ó. De novo, nós temos ali, ó, nossa fórmula, h ao quadrado é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Vamos descobrir quem é hipotenusa. Hipotenusa é o lado que está contrário ao ângulo de 90 graus, né? Então, se o ângulo de 90 graus está aqui,
o lado que é a hipotenusa é o lado de lá, que é o x. Então, na nossa fórmula vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, os dois catetos ali. Bom, 4 ao quadrado é fácil, 4 vezes 4 é 16. 6 ao quadrado também é fácil, 6 vezes 6, 36. Então, a nossa fórmula vai ficar assim. X ao quadrado é igual a 16 mais 36. Somando as duas parcelas ali, ó, 16 mais 36, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 52. E finalizando, aquele quadrado do x não pode estar ali, tem que passar para o outro lado. Passando para o outro lado, vai ficar então x é igual a raiz quadrada de 52. Mais uma vez, 52 não tem raiz, tá? Então, nós podemos deixar desta forma o nosso resultado. Então, x vale raiz de 52 centímetros. Lembrem sempre das unidades, ok? Beleza. Só deixem raiz quando não tiver uma raiz exata, tá, gente? Se tiver raiz exata, você coloca, ou se a professora pedir para você calcular mesmo quando não for raiz exata, você vai lá na sua calculadora rapidinho, calcula qual é a raiz de 52, você vai ver que vai dar aí aproximadamente 7, alguma coisa, tá, galera? E aí, como é que eu boto uma resposta se a professora pedir que seja uma resposta aproximada? Você vai botar assim, ó. Você vai botar x é igual, aí você vai botar o valor aí com uma ou duas casas decimais, porque esse resultado, ó, deu vários números, deu 1, 1, 0, 2, 5, 5, 0, 9, você não vai botar isso tudo, até porque é uma dízima, ela não vai acabar, né? Então, você arredonda até onde o professor pede, tipo, segunda casa decimal, tá? Só que aí você faz uma pequena diferençazinha nessa resposta. Como o valor não é exato, tá? Como o valor não é exato, você tem que fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um lapisinho, em cima daquele igual, gente, deixa eu botar aqui. Em cima daquele igual, você vai fazer um sinal como este aqui, ó. Este sinal indica que x não é igual àquele valor. X é aproximadamente aquele valor 7,21, tá bom? Então, se a professora permitir deixar em raiz, deixa a raiz de 52. Se ela pedir para você calcular, você calcula e você bota o valor aproximado. E não esquece daquele sinalzinho ali que vai dizer que o valor não é igual, não é idêntico, mas ele é aproximadamente 7,21. Para isso que tem aquele sinalzinho ali em cima do igual. Tudo bem? Maravilha. Agora vamos mudar um pouquinho os nossos exemplos, galera, colocar um exemplo um pouquinho diferente, um pouquinho contextualizado. Vamos lá. Vamos ler o enunciado. A figura abaixo representa o percurso que a Catarina fez de bicicleta. Então, Catarina andou do ponto A até o ponto B, do ponto B andou para o ponto C e depois ele regressou para o ponto A, formando que nesse percurso um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Como é que eu sei que é o triângulo retângulo? Que ele continua no enunciado falando o seguinte, ó. Tem-se que AB, que é o lado AB, é perpendicular, quando ele bota esse tracinho que faz assim, ó, quando ele bota esse tracinho, essa marcaçãozinha ali entre AB e BC, ele está dizendo que essas duas linhas AB e BC são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si, que é o ângulo de um triângulo retângulo, né? Então isso aí é só para confirmar que isso aí se trata sim de um triângulo retângulo, e se tratando de um triângulo retângulo, nós podemos utilizar o quê? O nosso lindo, maravilhoso Teorema de Pitágoras, beleza? Então, tem lá o nosso Teorema de Pitágoras, h ao quadrado igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. Muito bem, de novo, nós temos o valor de dois lados desse triângulo, ó. AB mede 8 km, na figura dá para ver, ó, e BC mede 5 km, mas nós não sabemos o valor daquele lado maior, que é quem? A nossa hipotenusa. Então, vai ficar assim a nossa conta, ó. Como a gente não tem hipotenusa, vai ficar como x. Então, fica x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Fazendo 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Fazendo 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. A conta vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 25 mais 64. Somando essas duas parcelas, 25 mais 64, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 89. E aí, galera, o que que acontece? De novo, eu vou passar o quadrado para o outro lado. Eu vou ter raiz de 89 e, de novo, 89 não tem uma raiz exata. Mas a gente tem que dizer quantos quilômetros percorreu Catarina. Então, vou ter que dar um valor para somar com 8 e com 5. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele cálculo e calcular aproximadamente, como eu tinha explicado para vocês antes. Lembra? E aí, ó, vai dar aproximadamente 9 quilômetros, beleza? Então, é 9 e um pouquinho a mais, tá?
É um pouco a mais de 9, tudo bem? Eu vou botar aproximadamente 9 ali, como eu já tinha explicado para vocês. Então, eu já posso colocar isso lá no desenho, ó, que ela andou de A até C aproximadamente, ó, 9 km, beleza? E aí, agora a gente já pode ir para o final do nosso exercício, que é o quê? Que é a gente somar aquelas três informações, ó, que ela quer saber o percurso total. 8 km, 5 km e 9 km. Então, a gente vai fazer essa soma aqui, ó, 8 mais 5 mais 9, que dá 22. E aí, gente, a gente já pode deixar a nossa resposta final, que é: Catarina percorreu aproximadamente 22 quilômetros. Ou então a gente pode dizer que Catarina percorreu um pouco a mais do que 22 quilômetros, ou entre 22 e 23 quilômetros, porque não é um valor exato, né, gente? Aproximadamente 22 quilômetros, eu acho que é uma resposta aceitável, tá bom? Então, fica assim esse nosso exercício já, ó, aplicado no contexto da vida real, tá vendo? Maravilha. Vamos para um último exercício que também utiliza o Teorema de Pitágoras, só que agora trabalhando com outra ideia, outro conceito. A ideia agora é o seguinte, galera: determinar a área de cada um daqueles polígonos. Então, a gente tem que calcular a área do triângulo. Como é que a gente calcula a área de triângulo? Vocês lembram? É base vezes altura dividido por 2. Então, a gente precisa ter a base, precisa ter a altura, multiplicar e depois dividir por 2. E calcular a área daquele retângulo lá, né? Aquele retângulo, como é que a gente calcula a área? É só pegar o valor da base e multiplicar pela altura. Ali naquele retângulo a gente também não tem altura também, vamos ter que identificar. Então tá bom, então vamos exemplo por exemplo, né, gente? Vamos começar com o exemplo do triângulo. Para a gente trabalhar naquele triângulo, a gente já sabe que é base vezes altura dividido por 2. A base é 11, tá ali. Mas a altura nós não temos. A gente tem ali o valor de uma lateral do triângulo que é inclinada. A gente não calcula uma altura inclinada, né? Então, qual seria a altura desse triângulo? A altura desse triângulo seria, ó, esse tracinho azul que eu estou passando ali, tracejado, tá vendo? Aquilo que é a altura. É uma linha que vem reta, perpendicular à base. Como é que eu sei que é perpendicular? Porque ele forma ali embaixo, ó, aquele ângulo de 90 graus. Ó. Então, eu estou dividindo esse triângulo ao meio, tá vendo? Eu vou ter dois pedaços de triângulo, dois outros triângulos, onde cada um, para cada lado, é um triângulo retângulo. Aí, ó, triângulo retângulo, já dá para usar o Teorema de Pitágoras, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou dividir essa base de 11 centímetros em dois pedacinhos, ó, de 5,5 centímetros, beleza? A gente pode, então, tirar e trabalhar só com um triângulo retângulo aqui. E aquela parte azul, aquela lateral ali, ó, já tenho que ali a base agora é 5,5. Aquela lateral do triângulo retângulo, que é hipotenusa, é 30,5. E aí nós temos o quê? Nós temos aqui essa outra lateral, que é a altura, que é um cateto, que eu vou chamar de x. Agora eu vou descobrir essa altura. Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque eu preciso da altura para calcular a área. A área de triângulo a gente calcula base vezes altura e divide por 2. A altura é esse x que nós vamos calcular agora, né? Então agora a gente já consegue fazer esse cálculo. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Vou botar as informações no meu Teorema de Pitágoras, né? Lembra aqui, ó, 30,5 é hipotenusa, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, ó, 5,5 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, x ao quadrado, certo? Então já está aqui, já estão aqui os valores aplicados no nosso Teorema de Pitágoras, ok? Vamos lá, vamos continuar. Como é que fica isso? Se eu fizer 30,5 ao quadrado, ou seja, 30,5 vezes 30,5 depois 5,5 ao quadrado, que é 5,5 vezes 5,5, eu vou ficar com essa seguinte conta. 930,25 é igual a 30,25 mais x ao quadrado, certo? O que eu vou fazer? Pegar aquela parcela de 30,25 que está com x ao quadrado, somando com ele, vai passar para o outro lado da minha equação diminuindo, não é isso? Subtraindo. Então vai ficar assim, ó. 930,25 menos 30,25 igual a x ao quadrado. Pode parecer estranho, mas essa conta é bem fácil, ó. 930,25 menos 30,25 só vai sobrar o 900, não é verdade? Então vai ficar assim, ó. 900 igual a x ao quadrado, tá vendo? Mais simples do que aparentou de início, tá vendo? Qualquer coisa, fazendo aí no papelzinho, na sua calculadora, vai dar 900, você vai ver que não tem erro nenhum, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando aqui, galera. Então, aquele quadrado do x vai passar para o outro lado, servindo de raiz, né? Então vai ficar assim, ó. X é igual a raiz quadrada de 900. A gente já aprendeu, né? Que dá para a gente inverter as duas parcelas sem problema nenhum. Acho que vocês não vão se embolar a partir daqui. E aí, fazendo a raiz quadrada de 900, muito fácil, vai dar 30. Se quiser conferir,
faz 30 vezes 30, você vai ver que vai dar 900, ok, galera? Bom, achamos a altura, não é isso? Então, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai para o cálculo da área do triângulo. Como é que eu calculava a área do triângulo? Já comentei antes, a gente faz base vezes altura e divide por 2, lembra disso? Agora a gente já tem daquele primeiro triângulo a base e a altura que a gente não tinha, né? Então, a base era 11, lembra? E a altura a gente descobriu agora que é 30. Então, vai ficar assim, ó. 11, que é a base, vezes a altura, que é 30, e divide por 2 depois, ok? Fazendo essa conta aí de 11 vezes 30, a gente vai ter 330 dividido por 2. E aí, fazendo a nossa conta final, chegamos ao final do cálculo da área do triângulo, que vai ficar valendo 165 centímetros quadrados. Lembra, estamos falando de área. Qualquer valor para a área são unidades quadradas. Então, se eu estou trabalhando com um exercício que está todo em centímetro, no final vai ficar centímetro quadrado. Se eu estou trabalhando com exercício que está trabalhando com metro ou quilômetro, aí lá no final vai ficar o quê? Ou metro quadrado ou quilômetro quadrado, depende das unidades do exercício, ok? Mas não esquece de colocar a medida ao quadrado, isso sim é medida de área, ok, galera? Maravilha, vamos agora então para o nosso retângulo, né? Para o exercício do nosso retângulo que está ali do lado. Muito bem, gente, o retângulo é o seguinte, para calcular a área de um retângulo eu faço só base vezes altura, nem preciso dividir por 2. Eu tenho a base ali embaixo, ó, mede 5 centímetros, mas a altura eu não tenho, só tem uma linha inclinada que é a diagonal, que está passando ali pelo meio daquele retângulo, né? Que não é quadrado, é um retângulo, né? Muito bem, então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dividir essa figura, vou pegar só metadinha, e o que é essa metadinha? Ó? É um triângulo retângulo, tá vendo? Onde eu posso aplicar o meu teorema de Pitágoras e achar aquela lateral ali, que está sem nenhuma informação, que eu vou chamar de x, mais uma vez, certo? Que vai ser a altura, para a gente calcular base vezes altura, né? Então, a gente vai fazer 5 vezes o valor que a gente encontrar para x. Então, agora, vamos fazer este cálculo aqui, galera. Vamos fazer este cálculo aqui. Começando, vamos lá. Repara que a hipotenusa é uma raiz, né? Raiz de 34. Então, eu vou colocar lá, raiz de 34 ao quadrado, porque a hipotenusa ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Então, a diferença nesse exercício é que a hipotenusa vem em formato de raiz. Mas não precisa ficar apavorado, olha só como é que vai ser simples. Como está ali, gente, uma raiz ao quadrado, uma coisa anula a outra, porque são contas opostas. É que nem você pegar um número, multiplicar por 2 e depois dividir por 2. Vai voltar para o número? Pensa, ó, 5 vezes 2, 10. Aí dividido por 2, 5. Então, voltou para aquele 5. Né? Então, operações opostas, elas meio que se anulam. Então, a raiz do 34 com aquele ao quadrado ali, com aquele elevado a 2, vão se cancelar, porque o elevado a 2 cancela a raiz que é quadrada, tudo bem? Então, vou marcar aqui, ó, botei ali duas linhazinhas, uma coisa está cortando a outra, uma coisa está cancelando a outra, só vai sobrar 34, certo? E aí, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, então, nossa conta vai ficar assim, ó. 34 é igual a 25 mais x ao quadrado. Passo 25 para o outro lado diminuindo, então essa conta vai ficar 34 menos 25 é igual a x ao quadrado. Fazendo essa conta dessas duas parcelas de 34 menos 25, a gente vai ter 9. Então, 9 é igual a x ao quadrado, invertendo essas duas parcelas, né? X é igual a raiz de 9, né? O quadrado já passou para cima do 9 lá. E raiz de 9 é fácil, né, gente? Raiz de 9 vale 3. Então, descobrimos que o nosso x vale 3 centímetros ali, ok? Para onde é que a gente vai agora que a gente já sabe a altura? A gente já tem a base, já tem a altura, vamos calcular a área daquele retângulo inicial. Então, cálculo da área do retângulo. Vamos lá? Então, nós temos aqui o seguinte. Base vezes altura. É só isso para calcular a área de um retângulo. Como é que fica? Como eu já tinha falado, fica 5 vezes 3, que são os dois valores que nós temos, de base e altura. E aí pronto, galera, já chegamos no final. 5 vezes 3 dá 18? Não, 5 vezes 3 é 15. Eu, hein? 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. Beleza, gente? E aí nós temos a resposta final, tanto da área do triângulo, 165 centímetros quadrados, quanto da área do retângulo, certo? Que dá 15 centímetros quadrados. Combinado? Então é isso. Tia Edu vai ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, já deixa o dedinho aí no like aí, dá aquela curtida legal aí. Se tiver alguma dúvida, quiser que a gente explique alguma outra matéria aí de matemática, deixa nos comentários aqui embaixo. Qual matéria você gostaria de ver, o que você tem dúvida, beleza? Que a gente, quem sabe, no próximo vídeo
não traz aí explicando para vocês. Tio Edu vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um abraço, valeu e fui!